Sabe aqueles personagens de filme que não precisam de falas longas pra dominar a cena? O poder deles não tá na boca, mas na forma como se movem e no tempo que levam pra te responder. A psicologia social já observou isso. Um estudo na Universidade de Princeton mostrou que o cérebro humano leva menos de 1/10 de segundo pra formar uma impressão sobre alguém, antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Hoje vou te mostrar 5 linguagens corporais secretas para dominar qualquer ambiente, começando pelo poder do silêncio dominante, um poder de controle interno, de uma calma que impõe respeito, porque enquanto a maioria tenta provar falando e se mostrando, alguns dominam o ambiente justamente por não fazer nada, e o curioso é que os outros sentem isso sem entender o porquê. Mas eu explico. O cérebro interpreta essa serenidade como uma autoridade natural. Ele compreende que quem tá no controle não tem pressa, que quem tem segurança não precisa se provar. E é por isso que grandes líderes, estrategistas ou personagens marcantes de filme não precisam de muito para dominar a cena. Eles não são os que mais falam, são os que mais presenciam. E é interessante como o corpo humano é atraído pela calma, porque quando você aprende a dominar isso, as pessoas começam a se ajustar ao seu ritmo. Elas falam mais devagar, riem mais baixo e até te olham esperando sua reação. É como se o ambiente começasse a girar em torno da sua tranquilidade. O silêncio dominante é um tipo de magnetismo que atrai atenção justamente por não buscar atenção. Quanto mais você tenta entender, mais percebe que é algo que vem de dentro. O corpo não mente. Quem tá em paz é mais firme, mais profundo. Mas essa paz não nasce do controle. Ela aparece quando você tenta parar de disputar espaço, quando entende que não precisa provar nada para ser notado. É o tipo de calma que vem de quem tá inteiro no momento, sem pressa de responder, sem medo de ser mal interpretado. Ser profundo é isso, não é falar com palavras difíceis, é sentir o que diz e estar presente de verdade no que faz. Lao Tse já dizia: aquele que domina os outros é forte, mas aquele que domina a si mesmo é invencível. No fim, a maioria quer chamar a atenção, mas quem realmente domina um lugar é quem consegue estar ali em silêncio e mesmo assim ser impossível de ignorar. Para que você entenda ainda melhor, vou te falar sobre outra linguagem que caminha de mãos dadas com esse silêncio. Tô falando da observação suave. Uma observação que não precisa ser intensa nem invasiva, e mesmo assim domina qualquer interação. É um olhar de quem analisa antes de reagir, quem avalia o ambiente com calma. Pesquisas sobre comunicação não verbal, como as do psicólogo Paul Ekman, mostram que o olhar é uma das principais vias de leitura emocional. Isso porque antes mesmo da voz, o cérebro identifica confiança ou nervosismo através dos micromovimentos dos olhos. Ou seja, quanto mais rápido alguém pisca ou desvia o olhar, mais transmite submissão. Já o olhar calmo, que se move devagar, que demora um segundo a mais para reagir, é percebido como um sinal de autodomínio, já que a maioria das pessoas falam rápido e buscam aprovação o tempo todo. Então, quem observa primeiro e demora um pouco mais para responder, passa a ter mais valor, porque transmite que não tá tentando agradar, tá apenas sendo ele mesmo. E o corpo acompanha isso. Quem tem a observação suave não faz movimentos bruscos. Os ombros ficam mais leves e a respiração mais profunda. É como se cada gesto carregasse propósito. E isso é poderoso, porque o outro sente, mesmo sem entender que você não é guiado pela ansiedade, mas pela escolha. A verdade é que você se torna imprevisível, e o imprevisível sempre é irresistível. Uma vez que todos reagem rápido demais, quem observa antes de agir parece ter o poder de ver o que os outros não veem. Bom, agora que você entendeu o impacto dessas duas linguagens, vamos para a linguagem mais sutil e talvez mais perigosa, a proximidade calculada. Um tipo de presença que surge na forma como alguém se aproxima. É a arte de saber quando se aproximar e quando se aproximar. Em termos científicos, é a distância na qual o cérebro se acostuma e considera segura. A neurociência chama isso de zona de conforto espacial. Ela é usada por bons comunicadores, líderes e até por pessoas naturalmente magnéticas. Elas não chegam demais nem ficam longe demais. Elas entram no campo do outro de forma gradual, observando o ritmo da respiração, o olhar, o tom da voz. É como uma dança. E é nessa hora que entra o que eu chamo de toque estratégico, porque o toque é um dos sinais mais antigos da confiança humana. Um leve toque no braço ou um contato breve no ombro tem um poder químico. Estudos da University of Miami mostraram que o toque leve e breve pode liberar ocitocina, que é o hormônio da empatia e da ligação social, mas é uma linha tênue. O toque forçado ou repetitivo, ao contrário, ativa o sistema de defesa. Por isso o segredo é o timing. O toque é sempre discreto e nunca se deve olhar para onde se está tocando. Sempre olho no olho. Ele aparece no momento certo, quando já se tem contexto. Bom, e quando você domina esse toque, os outros se sentem seguros na sua presença. E segurança é uma das sensações mais raras e valiosas hoje em dia. Agora que você entendeu o poder da distância e do toque, vamos para uma linguagem, digamos, mais obscura. Tô falando da ausência magnética. Você sabia que existe um tipo de domínio que não vem da presença, mas da ausência? Pois é, um poder que se manifesta quando você se retira no momento certo. Por isso que eu chamo de ausência magnética. Um movimento de recuar com propósito, de deixar o outro sentir o vazio da sua ausência. Mas cuidado, o que eu vou te ensinar agora é muito poderoso e você deve usar com sabedoria. Bom, mas se você chegou até aqui, merece saber dessa linguagem. A psicologia comportamental descreve ela como efeito de contraste emocional, que é quando alguém te dá uma presença intensa e de repente some. Então, o cérebro interpreta esse sumiço como uma perda. E o que é percebido como uma perda, automaticamente ganha valor. É por isso que pessoas que sabem dela deixam o outro curioso, desequilibrado, interessado. Isso porque pesquisas de neurociência social mostram que o cérebro humano reage mais forte à incerteza do que à rejeição. Em outras palavras, o mistério é mais estimulante do que a certeza. Esse é o mesmo princípio usado por diplomatas, negociadores e principalmente sedutores.
Na França, isso é chamado de arte coquette, a habilidade de seduzir aparecendo intensamente e depois desaparecendo, deixando a mente do outro presa na ausência. Robert Greene já escreveu isso nas 48 Leis do Poder. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Você entrega toda a sua atenção e em seguida retira a energia. É o movimento de quem sai no auge. Você não espera a conversa esfriar ou o interesse diminuir. Você corta bem no clímax. O outro não entende, mas a falta que você faz começa a ser sentida. E é aí que mora o verdadeiro poder, já que você não precisa caçar a atenção. Você a faz te procurar. Quem entende isso domina a arte de manipular a atenção e o valor percebido de sua presença. Em outras palavras, você começa a fazer falta e a controlar a importância que as pessoas te dão. Bom, no próximo capítulo a gente vai pro último nível. A essência que decide se tudo isso parece natural ou falsidade. Tô falando da coerência implícita. Bom, toda comunicação humana tem um alinhamento entre o que o corpo diz e o que a mente sente. A voz pode até disfarçar, mas o olhar, a postura, o ritmo da fala sempre revelam o que está escondido, porque o corpo não interpreta a intenção que você quer passar, ele lê sua energia, e quando a energia não é coerente, o outro sente desconforto, mesmo sem saber o motivo. A verdade é que você não precisa provar confiança quando realmente está confiante, não precisa forçar charme quando realmente está à vontade. No fim, essas linguagens corporais não são truques, são sinais antigos, instintivos, que o cérebro humano reconhece antes mesmo da mente entender. Dominar isso é como aprender uma língua que todos sentem, mas poucos falam conscientemente sobre isso. E se você chegou até aqui, com certeza já tá entre 1% que entende o que quase ninguém percebe. Então, me conta aqui nos comentários, qual dessas linguagens você já percebeu em alguém, ou sente que já usou sem perceber? E se esse vídeo fez sentido pra você, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o próximo vai ser ainda mais profundo. Quanto mais o homem se eleva, mais ele se torna silencioso.